E aí, pessoal, voltando aqui, né, mais uma aula de geografia na veia, né? Vamos embora. Vamos continuar falando um pouquinho aqui sobre o processo da dinâmica populacional, né? Primeira aula a gente falou aqui dos principais conceitos, os conceitos fundamentais da dinâmica populacional, como por exemplo, né, a gente vai lembrar de população absoluta, população relativa ou densidade demográfica. A gente falou um pouquinho sobre, né, o que é populoso, o que é povoado, quais são as características da taxa de natalidade, quais são as características da taxa de fecundidade. Falamos um pouquinho, né, sobre o processo da taxa também específica, né, do que a gente chama da taxa de mortalidade, algumas coisinhas e tal. E a gente vai continuar dando essa dinâmica, né, falando um pouquinho aqui sobre a taxa também de mortalidade, classificada como taxa de mortalidade infantil. Né? Essa característica dessa taxa de mortalidade infantil está relacionada, né, a você fazer uma comparação a quantas mil crianças nascem, né, quantas vão morrer. Então a gente tem mais ou menos aí, e lembrando que a gente faz esse comparativo de 0 a 1 ano, né, de idade. Então a gente até de 0 a 1 ano de idade, a quantos mil nascidos, quantos sobrevivem, né, quantos vão morrer. Então a gente tem mais ou menos essa taxa aí específica para classificar essa mortalidade infantil. E aqui a gente tem mais ou menos uma ideia, né, onde a gente tem a maior quantidade de mortalidade infantil, né? Inclusive aqui a gente tem uma divisão aqui dos estados brasileiros. E você vai perceber que aqui no Brasil a gente tem uma mortalidade infantil mais concentrada, lógico, no Nordeste, né? Infelizmente aqui no Nordeste a gente ainda amarga essa, né, essa triste informação assim dessa grande mortalidade infantil. Que vocês sabem que a mortalidade infantil está relacionada, como eu falei para vocês, principalmente às questões de melhoria, né, das condições médico-sanitárias. Inclusive, né, os meninos conseguem sobreviver mais nesse processo, né, quando a gente fala exatamente, né, desse processo de ter essa estrutura, né, das melhorias das condições médico-sanitárias. Automaticamente a gente vai ter uma melhoria nessas suas caracterizações. É uma coisa importante para vocês pensarem também dentro desses conceitos, certo? Fica a dica, né, para vocês pensarem sobre essas ideias, né, pessoal? Uma coisa importante. Uma outra característica aqui que vocês devem levar em consideração também é o seguinte, né? No Nordeste teve aquela questão, né, que a gente sabe que o Nordeste tem a história do sertão, o sertanejo, tal, todo o semiárido, a caatinga. Isso faz com que a gente tenha políticas públicas que são, né, não são chega a toda essa população e tal. A gente tem características de fazer com que essa população sofra, né, esses efeitos aí, não só da mortalidade infantil, mas também da mortalidade de uma forma geral, né, pessoal? Inclusive a gente tem uma alta deficiência, vocês devem lembrar aí que teve alguns estudos aqui, né, como a história do ananismo, né, as crianças não cresciam tanto e tal, por conta da questão específica de falta de vitaminas, né? Isso é caracterizado especificamente por conta dessa questão, né, específica, né, pessoal, que o Nordeste sempre foi um pouco esquecido dessas políticas públicas, né? A ganância é demais, né? A promessa é demais, né? Mas a alimentação, a fome, né? Exatamente também se torna grande, né, pessoal? Tudo demais aí a gente tem esse processo de que falta, né, essa distribuição também mais por igual. Isso gera também esses efeitos do processo da mortalidade infantil, né? É uma coisa para vocês refletirem também um pouquinho sobre essas ideias, né? Que é exatamente essa caracterização, né, desse processo da do digamos assim de falta de infraestrutura para as crianças, né? São características que vocês devem levar em consideração, beleza? Vamos lá, né? A gente tem também aqui a mortalidade infantil no mundo, né? A gente tem mais ou menos a caracterização, né? A gente pode observar que a mortalidade infantil é muito alta, principalmente na África, alguns países aqui asiáticos, né? Ali que fazem parte, né? Proximidade ali com o que a gente chama, né, dessa caracterização do Oriente Médio e algumas características ali específicas da Ásia como um todo, certo? Mas a África em si é a que caracteriza, né, que tem essa maior porcentagem, né, dessa alta taxa de mortalidade infantil. E vocês vão observar, né, que os países europeus e tal, né, até a própria China, olha aqui, ó, também a Austrália,
né, vocês vão perceber o próprio Estados Unidos e Canadá que tem uma baixa, né, mortalidade infantil. O Brasil está ali naquela fase, naquela característica moderada, como a gente fala, né, país em desenvolvimento, então está tendo uma melhoria nas estruturas, nas infraestruturas, né, populacionais. Então a gente vai ter uma melhoria nessa dinâmica aí de distribuição também, né, dos alimentos. Automaticamente vai ter uma melhoria nessa caracterização também na mortalidade infantil, certo? Então vamos lá, né? Mas o objetivo também é estudar um pouquinho sobre o crescimento natural, que a gente chama de crescimento vegetativo da população, né, pessoal? Especificamente quando a gente fala sobre esse crescimento, né, natural ou vegetativo, estou falando da relação da natalidade e mortalidade, que foi exatamente o tema que a gente finalizou a aula anterior, né, falando um pouquinho sobre taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Essas características são coisas que vocês devem levar em consideração para classificar o crescimento vegetativo natural, né? Ele pode ser classificado como positivo ou negativo, lógico, né? Quando a gente tem uma taxa maior de natalidade, ele vai ser positivo. Quando a gente tem uma taxa maior de mortalidade, ele vai ser negativo, né? E isso não é uma coisa tão comum, né, pessoal? Não é uma coisa tão comum de acontecer, mas a gente sabe que existe, né, processos históricos que fazem com que a gente vai modificando, né, esse crescimento vegetativo ao longo desse processo, né? E é bom vocês levarem em consideração que, por exemplo, né, no início a gente tem um efeito de crescimento vegetativo meio que equilibrado, depois ele vai passando por um processo onde a gente vai ter redução da taxa de mortalidade, depois redução da taxa de natalidade e tal. E depois a gente vai ter uma inversão dos papéis, né, que é exatamente esse crescimento negativo. Vai ter uma taxa maior de mortalidade do que uma taxa de natalidade. Isso aqui é interessante para vocês perceberem, geral, pessoal, que vai gerar algo que a gente chama do gráfico, né, das fases do crescimento populacional, do crescimento vegetativo, né? Eu trouxe como exemplo aqui para vocês, né, o gráfico do crescimento natural ou vegetativo da população brasileira, né? Observe que ele começa aqui falando aqui da década de 1900, né? A gente tem aqui o início do século XX, né? Passagem do século, final do século XIX, início do século XX, que tem como característica básica para vocês terem uma ideia mais ou menos o que é que vai acontecendo com esse crescimento, né, natural ou vegetativo da população. Eu tenho aqui no gráfico, né, primeira coisa, as linhas da taxa de natalidade, taxa de mortalidade, e eu vou analisar exatamente como é que ele era, né? Ó, em 1900 até 1940, né, 1920 mais ou menos aqui, né? Entre 1900 e 1920 eu tinha uma taxa meio que equilibrada. Vocês observam que é a mesma quantidade de natalidade era praticamente a mesma quantidade de mortalidade. Isso é uma coisa para vocês pensarem e refletirem, né? Sobre essas ideias. Quando chega na década de, passa para a década de 40, né, de entre 20 e 40, você percebe que tem uma redução da taxa de mortalidade e automaticamente eu vou ter uma redução também, né, entre 1940 e 1960, né? Eu vou ter essa redução aí dessa taxa de mortalidade também. Só que, em 1940 eu tenho de 1920 a 1940 eu tenho uma redução da taxa de mortalidade, mas a natalidade meio que se mantém. Então, eu tenho um crescimento mais acentuado, eu tenho exatamente um desenvolvimento, né, que a gente chama, né, do boom, né, da explosão demográfica aqui, Eu tenho esse processo bem característico, né? Entre 1940 e 1960 eu já começo a ter uma redução da taxa de natalidade, né? Como a gente já falou aqui anteriormente, vai ter exatamente as mudanças específicas da ideia da visão da mulher, casamento tardio, né? Ele entra exatamente no mercado de trabalho, isso vai gerar efeitos, né, no processo. O custo do filho, a mudança do mundo rural para o mundo urbano, tudo isso caracteriza exatamente essa formação específica dessa redução da taxa de natalidade que vocês estão observando aqui, né? Entre 1960 e 1980, né, vai caindo mais ainda a taxa de natalidade. A mortalidade meio que já está diminuindo bastante, vai se manter, né? Ela vai meio que se mantendo, mas cada vez mais a gente percebe que o que mais vai reduzindo exatamente é a taxa de natalidade. Até a gente aqui, ao meados dos anos 2000, a gente hoje em dia ter só um filho, né, como por mulher, né, como a gente fala, um filho por casal, como você queira classificar, e automaticamente, né,
a taxa de mortalidade ela meio que vai se mantendo. Vocês vão lembrar que o Brasil vai ter uma melhoria no que a gente chama, né, na taxa também de longevidade ou de expectativa de vida, né? Isso vai dar um caráter também diferenciado nesse processo, apesar que o Brasil, né, reduziu um pouquinho a nossa taxa de expectativa de vida, né, que estava ali entre 75 anos, agora a gente está em 73, né, reduziu um pouquinho, né, efeitos desses processos que estão acontecendo a nível mundial aí, né, efeitos também da perspectiva aqui causada pelas pandemias, né, pela história aí do coronavírus e tal, algumas coisinhas que vão dar caracterização a essa redução também, né, especulativa da expectativa de vida do brasileiro, né? Então, mas a gente percebe que essa relação da expectativa de vida junto com a taxa de natalidade, ela sempre tende a, né, a gente reduz a taxa de natalidade e automaticamente aumenta a expectativa de vida. É uma coisa que está não, digamos assim, diretamente, mas inversamente proporcional, né, pessoal? Quanto mais diminui a natalidade, mais aumenta a expectativa de vida. Você pode observar isso principalmente nos países ricos, né? E aqui no Brasil, como esse efeito chegou um pouco, né, mais recente, então ele está ainda nesse processo ainda, né, se transformando e fazendo exatamente o que a gente chama tentando chegar ao processo do crescimento negativo, né? Se estimatiza aí que em mais ou menos em 2040, né, o Brasil vai estar chegando nesse patamar do que a gente chama do crescimento, né, negativo, né? Mais ou menos daqui para lá, a gente vai ter esse efeito aí bem calculado. Observe que não está tão longe, né, pessoal? 2020, 2040, né? 20 anos aí, pouca coisinha, no instante vai chegar e a gente vai ter alguns efeitos, né? Porque você sabe quando a gente também tem uma redução drástica da quantidade populacional, né? A gente tem uma redução desse crescimento vegetativo com a baixa da natalidade, vai gerar dois efeitos clássicos, né? Que é exatamente a quantidade de adultos também vai começar a reduzir, vai faltar mão de obra, né? Não sei se daqui para lá a gente vai conseguir sentir esse efeito, porque hoje em dia a gente tem mais um índice de taxa de desemprego, né? Falta de infraestrutura também. Mas são algumas características que vocês devem perceber, né? Na Europa, por exemplo, tem esse efeito. A gente tem a falta de mão de obra por conta exatamente dessa história de ter poucos filhos ou não ter nenhum filho por casal, né? Geralmente a galera gosta de substituir o filho por um pet, né? Por um gato, cachorro e tal. Na Europa é muito essa moda de você fazer essa característica, né? E é bom vocês entenderem esse processo. E muita gente hoje em dia não está querendo mais ter filho, né? Não está querendo nem casar, nem ter filho e tal. Tem essa característica que vocês devem perceber. E imagine daqui a 20 anos o que é que vai acontecer nesses efeitos, né? São coisas que vocês devem pensar e refletir sobre essas ideias, certo? Além dessa característica, né, vocês devem levar também em consideração que eu tenho um aumento do que a gente chama da expectativa de vida, automaticamente a gente vai gerar também outro efeito, né, interessante, né, pessoal, que é exatamente o que? O efeito classificado aí especificamente, né, como processo de problemas com a previdência social, né, com o que a gente chama, né, desse processo aí das políticas públicas voltadas para o idoso, né? A gente tem esse probleminha aí, porque você sabe que automaticamente quando a gente chega nesse processo aí acima dos 60 anos, o gasto para se manter uma pessoa dessa é maior, porque exatamente a gente não tem um retorno, porque ó, o adulto ele tem o trabalho, né? Ele tem mais ou menos o retorno, ele tem um gasto público com ele, tem, mas automaticamente ele está trabalhando, ele está produzindo alguma coisa. E quando você se torna idoso, automaticamente, né, você tem essa característica de não ter, né, tanto esse crescimento específico e automaticamente a sua renda vai, né, fazer esse processo de diferenciar aí essas ideias. É bom vocês perceberem essas questões também específicas, né? Aí aqui, ó, eu trouxe o gráfico da transição demográfica para vocês lembrarem, né? A pré-fase ou fase um, fase 2, né? A aceleração da demografia. Você percebe que eu tenho uma queda na taxa de mortalidade, uma continuação da taxa de natalidade. Numa terceira fase eu tenho uma redução drástica também da taxa de natalidade. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? As mulheres são, né, digamos assim, as principais, né, culpadas ou, digamos assim, né, as principais
pessoas que pensam nesse processo da redução da quantidade de natalidade, né? E numa quarta fase eu vou ter exatamente uma inversão aí dos papéis, né? Eu vou ter uma inversão no processo de, de crescimento, onde a gente pode ter exatamente a formação desse crescimento classificado como negativo, mais mortalidade do que natalidade. E olha aqui a linha do gráfico do crescimento vegetativo, ó, ele vai crescendo, crescendo, depois ó, vai reduzindo, 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 e a gente tem, né, esse processo de estabilidade junto com a taxa de natalidade e mortalidade, né? Tem mais ou menos uma estabilidade aí nesse processo. É bom vocês pensarem sobre essas características também, né? Aqui eu trouxe para vocês o que é que vai acontecendo mais ou menos na primeira fase, né? Que é o equilíbrio da natalidade e da mortalidade, né? O crescimento vegetativo vai estar equilibrado, principalmente porque é uma fase onde a gente vivia nesse processo ainda muito de doenças e fome, né? Elas estão meio que equilibradas. Já na segunda fase a gente tem a evolução das condições médico-sanitárias, a evolução da medicina, né? A urbanização está aí para mostrar a industrialização, como eu já falei para vocês, vai trazer essa ideia de melhoria dessas condições. Automaticamente a gente tem, né, uma continuação da natalidade, né, mas ao mesmo tempo eu vou ter uma redução da taxa de mortalidade. São características para vocês pensarem. Numa terceira fase, com o surgimento, né, dessa mudança da mentalidade da mulher, do casamento tardio, ela entrando no tardio, né, ela entrando nesse processo também específico do mercado de trabalho, todas essas caracterizações vão fazer com que a gente também tenha, né, os métodos anticoncepcionais. Isso faz com que a gente tenha uma redução da taxa de natalidade junto com a redução da taxa de mortalidade, né? A gente tem essas características que vão se concretizando aí dentro desse contexto. É bom vocês pensarem sobre isso também, né? São ideias boas, interessantes. Né? Na quarta fase eu tenho exatamente, né, uma provável inversão dos papéis. Como eu falei para vocês, maior vai ser exatamente a taxa de mortalidade e a gente vai ter mais ou menos uma ideia aí, né, que vai ter uma redução também grande da natalidade, meio que vai acontecer uma inversão. Isso vai gerar os efeitos que eu já falei para vocês, problemas com a previdência social, porque a expectativa de vida vai aumentar, a gente vai ter mais idosos, né, automaticamente nesse processo. Isso é uma coisa interessante para vocês pensarem, né? E será que numa quinta fase a gente pode ter esse efeito de superar a taxa de mortalidade e natalidade? Sim, né? A gente tem exemplo de vários países que acontecem isso, né? Vocês sabem que em alguns países europeus acontece já esse efeito, né, de ter mais mortalidade do que natalidade, e o governo fica preocupado pela falta de mão de obra, como falei para vocês, pela questão do gasto com o idoso e tal, e cria programas, viu pessoal, por incrível que pareça, para a gente ter, né, mais filhos, né? Olha que interessante. Na França tem até programas de pagar para o casal ter filho, né? Coisa interessante aí que a gente percebe, né? Enquanto aqui no Brasil a gente tem uma grande quantidade de filhos e tal, né? Ainda, né, em algumas regiões brasileiras, dependendo também da classe social que você está inserido, você pode ter uma grande quantidade de filhos, né? Enquanto lá na Europa a galera não quer ter filho e o governo dá-lhe incentivo para manter, né, tentar melhorar essa questão dessa quantidade de filhos por casal, né? Isso aqui é uma coisa boa para vocês pensarem. Então, essas são as fases que a gente chama, né, da classificação do crescimento vegetativo. Importante para vocês pensarem. Esses gráficozinhos aí que representam toda essa questão específica, né, como a gente trabalhou aqui, né, essas ideias. Ok, pessoal? Importante para vocês perceberem essas transições demográficas que vão acontecendo com o passar do tempo por conta dessa relação do crescimento vegetativo. Ok? Dica boa e importante para vocês pensarem. Né? O que é que a gente pode analisar também aqui a nível mundial? Né? Onde é que, quais são os países que estão na primeira, na segunda e na terceira fase, e numa quarta fase também eu poderia classificar. Né? E vocês observem que o Brasil está nessa transição, né, da segunda para a terceira fase, está nesse processo mais da segunda. Os países africanos aqui, ó, ainda estão nessa fase inicial, nessa primeira fase, onde a gente tem essa característica, né, ainda
de uma explosão demográfica, por isso que aqui a gente tem muitos filhos, né? A África, Oriente Médio e tal. Já nos países que a gente classifica, né, os países europeus, Estados Unidos, Canadá, a gente já percebe uma redução nessa quantidade de filhos, né, por casal e automaticamente chegando a uma terceira fase aí, quando a gente analisa, ó, o gráficozinho, o mapazinho aqui, ó, referente a essas questões do crescimento populacional, vegetativo, essa relação da taxa de natalidade e mortalidade, crescimento natural que a gente chama também. Certo, pessoal? E a partir dessa ideia, a gente chega na ideia principal, que é exatamente as teorias populacionais, né? A gente vai discutir um pouquinho aqui sobre essas teorias para vocês entenderem o que é que se pensou com esse crescimento vegetativo, né? Primeiramente esse carazinho aqui, ó, a teoria malthusiana, né? Thomas Robert Malthus, né? Que foi aqui em meados do século XVIII para o século XIX, né? Ele desenvolveu exatamente uma teoria porque ele já percebia que em alguns países estavam nessa segunda fase, né, de crescimento populacional. A população estava crescendo muito, porque estava tendo uma alta taxa de natalidade, uma manutenção da taxa de natalidade, e a mortalidade estava sendo reduzida. Só que em alguns países você observava que isso não estava com esse efeito total, como a gente percebe, né, em alguns países europeus, alguns países da América Latina, africana e tal, estavam ainda nesse processo de primeira, né, fase e tal. E a preocupação de Malthus, não sei se é uma preocupação, mas a ideia dele, né, era exatamente trabalhar o que, pessoal? Trabalhar aqui com a ideia do crescimento populacional, isso ia gerar algumas consequências dentro do próprio sistema, né, do país e populacional. Ia mudar algumas estruturas desses países. E isso gerou exatamente essa teoria que ele trabalha aqui, né, pessoal? A partir dessa ideia, né, da Revolução Industrial, crescimento urbano populacional, ele pensou o seguinte: rapaz, se a população continuar crescendo do jeito que vai, o que é que vai acontecer? Vai gerar fome no mundo, né? Ele fez uma comparação específica aqui entre a quantidade de alimentos que estavam sendo produzidos relacionados à quantidade populacional, né? Se a população estava crescendo no que ele chamava de PG, né? Estava crescendo uma progressão geométrica, estava se multiplicando, a, os alimentos eles cresciam em PA, uma progressão aritmética, né? Eles estavam exatamente passando por um processo de só de somatório, estava crescendo ali devagarzinho, enquanto a população estava crescendo muito, né? Estava se desenvolvendo bastante nesse processo. Isso são teorias que vocês devem levar em consideração. E para Malthus, esse crescimento populacional poderia gerar exatamente a fome no mundo. Então, vários países começaram a se preocupar e a partir dessa ideia vinha a história do controle, olha, populacional. Você vai trabalhar com a ideia de você fazer um controle da população para ela não crescer muito, né? Tem essa característica que Malthus propõe na sua, né, perspectiva. Então Malthus analisava esse crescimento populacional de forma negativa. E outra coisa, ele já tinha a ideia mais ou menos de que se a população crescesse muito, já também daria problemas sociais, né? E estava relacionado a você classificar, ó, o que é um país subdesenvolvido, né, comparado a um país que é desenvolvido, né? Isso aí vem com essa perspectiva dessa teoria malthusiana, né? Aqui a gente tem um fundamento, como eu falei para vocês, né? A população cresce em progressão geométrica, né? Estava aqui, ó, se multiplicando, enquanto os alimentos, né, os meios de subsistência estavam crescendo na progressão aritmética, né? Estava só somando, e isso fazia com que a gente não tivesse um acompanhamento, né, dessas estruturas. Okay? Opa. E a partir dessa, o que é que ele ia propor, né? Ele ia propor a erradicação da pobreza a partir, né, pessoal, do controle de natalidade. Lembra lá da chargezinha, né? A mulher mais rica distribuindo o anticoncepcional para as mulheres mais pobres, né? Isso era uma perspectiva exatamente de você entender que, né, se eu não tivesse esses filhos, eu não ia ter exatamente esse processo de desenvolvimento, né, de faltar alimentos, no caso, né, de
de objetos de subsistência, né, para essa população que exatamente estava, né, vivendo por esse processo desse crescimento populacional muito acentuado. Né? Para Malthus era fazer exatamente o controle de natalidade, distribuir o anticoncepcional, erradicar a pobreza, né? E exatamente você ia ter uma redução tanto populacional, por redução do crescimento vegetativo, e automaticamente ia ter um equilíbrio maior entre a produção de alimentos e a produção específica, né, do que a gente chama aí da produção específica de alimentos junto com a populacional. Então tem um equilíbrio melhor aí dentro dessas características, né? Olha aqui, as famílias gigantescas, né? A galera que é pobre geralmente tem essa característica de ter vários filhos por uma mulher, né, por casal, e isso gera esse problema que Malthus estava falando para vocês nessa caracterização. Né? E teve a crítica, né, essa história do crescimento daqui de Malthus veio com a teoria chamada, né, as teorias reformistas, né, na Europa, né, de reforma de bem-estar social, que fez com que a teoria reformista era uma crítica a essa teoria malthusiana, que falava que, na realidade, não era o crescimento populacional que gerava fome no mundo e esses problemas sociais e assim por diante. O que gerava fome no mundo era exatamente a má distribuição de alimentos. E isso se percebeu a nível mundial, principalmente, né, pessoal, quando a gente fala ali metade do século XX, quando tem o surgimento ali da Revolução Verde, e cada vez mais vai se produzindo mais alimentos e a gente percebe que as pessoas vão passando fome realmente pela má distribuição, né, desses próprios alimentos. São coisas que vocês devem também levar em consideração quando a gente fala sobre essa teoria malthusiana, certo? Vamos lá. E aqui a gente tem várias outras críticas, né, como eu falei para vocês, do desenvolvimento de alimentos, né, essas são as características. Mas com os adventos aqui da Segunda Guerra Mundial, né, ressuscitou-se a teoria de Malthus, né, só que agora, como é que ela fala? A gente fala de neo-malthusiana, como fosse uma nova teoria de Malthus. E por que pós-segunda guerra? Porque pós-segunda guerra o mundo estava mais ou menos no caos, né? Estava vivendo o caos aí desses processos. E exatamente por estar nesse processo alarmista, né, veio ressuscitar essas ideias para trabalhar exatamente que Malthus, né, poderia estar certo. Né, poderia estar certo. Então, o processo do caos que a gente estava vivendo era reflexo, sim, do crescimento populacional. Estava relacionado, propriamente dito, a esse crescimento populacional. Então, a gente deveria ter um controle maior desse crescimento populacional, né? Segundo, né, essa teoria, né, malthusiana desenvolvida ali, né, em meados depois da Segunda Guerra, meados do século ali, né, entre a década de 30, né, para 40 e tal, a gente ressuscita essas teorias, essa teoria, né, malthusiana. E dentro dessa característica, é bom vocês lembrarem, né, pessoal, que dentro dessa teoria neo-malthusiana vem a relação não só da questão específica da produção de alimentos. Aqui a gente chega a uma categoria realmente de trabalhar a ideia de que são países desenvolvidos, o que são países subdesenvolvidos, e o que mais vai atingir é exatamente você relacionar aqui países subdesenvolvidos, a característica de ter um grande crescimento vegetativo automaticamente gera problemas sociais, né? E era isso que exatamente essa teoria neo-malthusiana estava colocando para a gente, criticando essas ideias, né, e trazendo novas alternativas, essas características. Né? Aqui eu trouxe para vocês, ó, quem defendia os neo-malthusianos, né? Atribuía a culpa da miséria dos países subdesenvolvidos ao crescimento populacional, né? O que eles defendiam, né? Essa teoria neo-malthusiana. Concordava que a agricultura era capaz de produzir alimentos suficientes para todos, mas tinha a questão da má distribuição, que eu falei para vocês, que a teoria reformista já criticava da teoria malthusiana. Né? Defendia programas rígidos e oficiais de controle de natalidade. É a partir daqui que vai surgir controles de natalidades bastante rígidos em países como a gente já conhece, né? Como o Japão, né? Que era aquele teoria do
filho único. Muito interessante essa teoria, né, pessoal? Onde o casal só poderia ter um filho, e se caso acontecesse de ter um segundo filho, se fosse menina, né, a gente teria exatamente o processo de mandar essa menina, né, para o governo matar, né, galera? Tinha essa característica bastante no Japão. Aconteceu o controle de natalidade também na China. São características que vocês devem lembrar especificamente, né, que inclusive até a ONU interviu, né, nesses processos, nesses programas que o governo utilizava, que era pesadíssimo, né? E a gente está aqui exatamente para relembrar isso aqui para vocês, que pode ser tema de vestibular, e a gente tem que ter também nossa mentalidade, nossa criticidade sobre esses efeitos, né? Então, eu tinha aqui a distribuição, né, dos métodos anticoncepcionais, como também, né, pessoal, essa redução drástica aí da população, eles defendiam essas questões. Como eu falei para vocês, a teoria reformista, né, os reformistas, eles queriam exatamente criticar essas teorias classificadas como malthusiana e neomalthusiana. Eles trazem essas ideias, né, populacionais para vocês entenderem. E para ele, como eu falei para vocês, o problema estava, né, relacionado à questão da desigualdade social, da má distribuição de alimentos, e essa fome que é gerada aqui é falta, né, exatamente dessa perspectiva de você ter uma melhor distribuição de alimentos. Né? O velho barbudinho aqui, Karl Marx, é que deu essas ideias, né, para a gente trabalhar essas ideias reformistas também, inspirado na ideia, né, desse velho, né, Marx, tá certo? Que a gente tem essa característica aqui de criticar essas teorias malthusianas e neomalthusianas, certo? São características importantes para vocês perceberem, né? E o que é que eles defendiam, né? A teoria reformista, ó, melhoria da distribuição de renda, isso aqui é uma coisa clássica, né? Reformas socioeconômicas, né? Para elevar o padrão de vida, isso aqui é uma coisa muito boa. Aumento da escolaridade, né, pessoal? Você sabe que quanto mais você estuda, mais você consegue patamares melhores, né? Isso aqui é uma coisa muito importante, né? Que vocês devem levar em consideração, né? Tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma melhoria nesse processo, né, da distribuição populacional. Então não é o crescimento em si, e sim você criar estruturas para você manter, né, essa população, se ela for grande ou pequena, mas você ter estrutura de manter essa população é essencial para vocês entenderem esses processos. Certo, pessoal? Aí, aqui eu tenho um resumozinho, né, clássico, né? Teoria malthusiana, população versus alimentos, né? Neomalthusiana, população versus desenvolvimento econômico. Já falei isso para vocês bastante, né, em outras aulas e tal. E a reformista, a população e a distribuição de renda versus a desigualdade social. Isso era o que gerava esses papéis. Aqui vocês devem lembrar, para a gente fechar o nosso, né, nossa perspectiva aqui sobre as teorias malthusianas. Pessoal, não se esqueça de uma coisa importante. Se fala também na teoria classificada como ecomalthusiana, né? Teoria ecomalthusiana. E essa teoria ecomalthusiana trabalha com a ideia de que a gente tem também a relação do crescimento populacional e o consumo do que a gente chama, né, das formações naturais da Terra, né, pessoal? Que entra aí a teoria um pouquinho do desenvolvimento sustentável e assim por diante. São as relações de que o homem cada vez mais está consumindo o planeta, e isso está gerando efeitos, né, catastróficos, né, como a gente vai lembrar especificamente, né, da questão do desmatamento, a questão, por exemplo, das guerras, né, a questão da obsolescência, que é clássico aqui que é do vestibular, né, as obsolescências dos objetos e tal, eletrônicos. Isso são características que são tudo discutidas também nessa teoria ecomalthusiana, né? Trabalhar a ecologia relacionada ao crescimento populacional e o desgaste do planeta através do consumo desse crescimento populacional, né? São coisas boas que vocês devem trabalhar nesse mecanismo da globalização e né, dessas relações que a gente tem especificamente dentro dessas ideias. Certo, pessoal? Espero que tenham entendido aí exatamente esse processo. Fiquem com Deus e até a próxima, né? A gente vai discutindo mais um pouquinho sobre essas teorias. Tchauzinho, fiquem até mais.